Vamos lá, então. Vamos dirigir a Deus uma oração. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade e eu peço, Espírito Santo de Deus, que tu venha falar conosco essa noite, que nós venhamos aprender, ser uma vez mais contigo. Dirige os meus pensamentos, dirige o meu coração, minhas emoções e abençoa os teus filhos, Pai. Que o espírito de sabedoria venha sobre eles, que eles sejam tocados pela tua graça, tocados pelo teu amor, tocados pela tua palavra. Que os teus filhos venham aprender cada vez mais, que eles venham receber de ti, Senhor, revelações, que eles possam sair daqui preparados para ensinar a palavra, para ganhar almas, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, você baixou o seu PDF? Vamos para a nossa quarta aula, Evangelho de Lucas. Nós vamos estar estudando hoje Lucas, capítulo 1, versículo 18 ao 25. Então, nós vamos estar lendo, vou estar lendo agora aqui, Lucas, do 18 ao 25, capítulo 1. Zacarias perguntou ao anjo: Como posso ter certeza disso? Pois sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: Sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras, as quais se cumprirão no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no templo. Quando ele saiu, não conseguiu falar nada. Então o povo percebeu que ele tivera uma visão no templo. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando terminaram os dias do seu serviço sacerdotal, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa, pensando: Isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação diante do povo. Novamente, eu marquei os textos que que eu vou comentar hoje com vocês. Então, como tem textos aqui, assuntos que se repetem, eu não marquei desta vez, tá? Então, eu pintei de colorido aí, deixei destacado no PDF para nós separarmos os assuntos, né? Continuamos com essa forma de analisar as escrituras, né? Primeiro de tudo, a gente começa procurando e achando os assuntos, tá? Assuntos principais. E o primeiro assunto de hoje vai ser a incredulidade. Eu vou falar muito sobre a incredulidade. Hoje vai ser o assunto principal, que nós vamos ver porque Zacarias, de tanto tempo que demorou para ele receber aquilo que ele orou, aquilo que ele esperava, nós vamos entender que muitas vezes nós deixamos a incredulidade adentrar no nosso coração. Então, tem muitas revelações acerca disso. Nós vamos entender por que que o anjo deixou ele mudo, falar um pouquinho sobre o poder das palavras, e nós vamos ver o sentimento de humilhação que Isabel passava por não receber aquilo que ela estava pedindo, que ela estava clamando. Então, vamos começar com a incredulidade. Hoje eu vou ir lendo texto por texto com vocês, tá? A incredulidade é a doença do espírito humano após a queda. Devido ao pecado abundante na nossa vida, temos a impossibilidade de crer. Precisamos do Espírito Santo para nos convencer. Em João 16:8, a palavra de Deus vai dizer assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está falando do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é quem convence. Nós não temos a condição de acreditar em Deus sem a ação do Espírito Santo. Porque depois da queda, depois do pecado, o nosso espírito está morto. E nós precisamos receber a vida do Espírito Santo para poder começar a viver espiritualmente. Precisamos da obra da graça redentora que vem da fé, que é dom de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 8, vai dizer assim: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós. Olha só.
Nós somos salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de mim, não vem de você. Isso é dom de Deus. Está lá em Efésios. Então, esta fé é um dom de Deus. Sem esta fé que Deus nos dá inicialmente, nós não temos condição de acreditar. Então, esta obra é feita exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que trabalha no nosso coração para nós podermos acreditar. Por isso, tem vezes que não adianta você ficar insistindo com pessoas quando elas não acreditam e você fica falando, 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 querendo provar, muitas vezes para o católico, que as imagens é pecado e você fica falando de idolatria, você fica falando e argumentando. Se o Espírito Santo de Deus não convencer, não vai ser o argumento humano que vai conseguir convencer. É lógico que nós temos que pregar a tempo e fora de tempo, mas se o Espírito Santo não convencer, é em vão. Não vai acontecer nada. Nós somos completamente dependentes do Espírito Santo. Depois da queda, nós ficamos carentes desta graça divina. Sem ela, nós não temos acesso à vontade de Deus. Talvez a essa altura do estudo você já está se perguntando, mas se tudo vem de Deus, qual a minha responsabilidade? O que eu tenho que fazer então? A resposta é crer, colocar a fé em ação, realizar obras que manifestem esta crença, dar uma resposta ao que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. Então, isso é muito fácil de você perceber quando você está na tua casa, de repente você sente aquela vontade de orar, você sente aquela vontade de ler as Escrituras. O que que é isso? Essa vontade boa que vem é o Espírito Santo agindo na sua vida. Toda vontade boa de estar perto de Deus é o Espírito Santo te movendo. E uma coisa que eu aprendi com o tempo é que quando você dá uma resposta positiva à graça de Deus, ao Espírito Santo, quando ele te chama nesses momentos, você para tudo e você dá exclusividade para o Espírito Santo e você fica disponível e disposto a ouvir a sua voz, o Espírito Santo se agrada. E muitas vezes, quando nós não temos essa sensibilidade e queremos comandar, digamos assim, o relacionamento com Deus, eu oro quando eu quero, quando eu posso, no meu horário, você não dá liberdade do Espírito Santo te convidar a uma oração, muitas vezes você vai penar, pedalar muito na oração, porque você vai querer daí a presença dele, e muitas vezes, por você não ter essa sensibilidade de dar uma resposta positiva, muitas vezes parece que o clima fica pesado, parece que você não consegue sentir, é porque você fica rejeitando quando ele te chama. Você não dá uma resposta positiva, porque nós somos completamente dependentes da graça de Deus. Então, ser sensível vale muito mais do que simplesmente ser uma pessoa esforçada, que quer tomar por esforço as coisas do reino do céu. Então, seja sensível, entenda essa dinâmica do Espírito Santo. Filipenses 2:13 vai dizer assim: pois é Deus, olha só, o que que eu estava falando para você agora? Vou confirmar em Filipenses 2:13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade dele. Olha o que o texto que Paulo escreveu está dizendo. É Deus que move o nosso querer, aquilo que é bom, né, irmão? Não vai achar que é Deus movendo o teu coração para beber, para fazer festa, não. O que é Deus agindo é Deus chamando para as coisas santas, sagradas, para um relacionamento íntimo, para oração, para leitura bíblica, para doação, para generosidade. Tudo que é bom, tudo que serve a um irmão, tudo que serve a Deus, as coisas boas, os desejos bons, é Deus que está efetuando esse querer e a capacidade de realizar. Qual que é o nosso papel? Só dar uma resposta positiva àquilo que ele está fazendo.
Filipenses 1,6 vai dizer que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Eu preguei sobre isso ontem no culto. Então, Deus não vai deixar obra nenhuma pela metade. É Ele que faz a obra na nossa vida. Segundo Coríntios 6,1 vai dizer assim, que nós somos cooperadores de Deus. Insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Ó, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. O que que é isso? Paulo está dizendo assim, ó, nós somos cooperador de vocês. E eu quero explicar uma coisa. Não façam a graça de Deus vir em vão sobre a vida de vocês. O que é a graça de Deus vir em vão? É justamente quando você sente a presença de Deus, você sente aquela vontade de orar, e aí você se sabota e vai olhar TV, por exemplo. Você dá uma resposta negativa ao Espírito Santo. Você está com uma vontade de orar, uma vontade de adorar, uma vontade de falar em língua, e você reprime isso. E lá em Tessalonicenses, a Bíblia vai dizer assim, ó, não abafeis o Espírito. Quer dizer o quê? Não abafar. Quer dizer, você não pode abafar a voz dele dentro de você, porque é essa insensibilidade que leva você a cada vez ser mais insensível à voz dele. E isso, na maioria das vezes, Deus trabalha no nosso secreto, na nossa casa, no particular. Essa sensibilidade com o Espírito não foi dentro de um culto que eu aprendi. Foi no meu trabalho, quando eu trabalhava nas lojas Becker, quando eu senti o Espírito Santo me convidando a uma oração, eu corria para o banheiro orar. Na minha casa, no meu trabalho com pintura, é esse chamado divino a sentir a graça dele que você tem que dar uma resposta positiva, porque senão você faz a graça de Deus em vão, que é quando a graça de Deus vem sobre a sua vida para te levar a um relacionamento profundo e você não entende que é o Espírito Santo e acaba sabotando o seu relacionamento com Deus, tá? Essa introdução eu estou falando para você entender que todos nós somos incrédulos. A nossa natureza, o natural do ser humano, depois do pecado, é a incredulidade. Todos que não foram salvos serão condenados por não crerem. Marcos 16:16 vai dizer que todo aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Quem der uma resposta negativa ao Espírito Santo, a incredulidade vai crescer dentro dele. Quanto mais respostas negativas você dá à vontade de Deus, à vontade do Espírito, maior é a incredulidade no teu coração. A incredulidade se alimenta dessa insensibilidade com o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós temos que buscar vencer a incredulidade. Aqui, ó, no estudo de hoje, eu quero falar sobre a fé para a salvação e a fé para receber milagres. Porque aqui, nesse texto, nós vamos ver Deus começando falando bem de Zacarias. O texto nós já estudamos nas aulas passadas, dizendo que ele era um homem íntegro, justo, que buscava fazer a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo era um homem incrédulo para receber os milagres. E é muito curioso que a maior parte dos incrédulos não está fora da igreja para receber milagre, está dentro, porque se acostuma com a salvação e acaba não tendo fé para viver o sobrenatural e viver os milagres. E acaba vivendo uma fé morna, é fiel, vai no culto, mas não consegue viver no sobrenatural, não consegue sentir a graça de Deus, não consegue viver milagres, não consegue ouvir a voz de Deus, não consegue viver esse relacionamento íntimo com o mundo espiritual. E é cristão. Tem a fé para a salvação, mas não tem a fé para milagres. Há uma diferença entre a fé para a salvação e a fé para milagres. Vemos na Bíblia pessoas que não receberam milagres e pessoas que receberam milagres, mas não se converteram a Jesus. Vamos ler lá em 1 Timóteo 5:23.
O que que diz lá em 1 Timóteo 5:23? Diz assim, ó, Paulo escreveu para Timóteo isso aqui, ó. Não bebas mais água só, mas usa de um pouquinho de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Olha só, o apóstolo Paulo está mandando uma carta com uma instrução para Timóteo, dizendo que ele tem que misturar um pouco de vinho, tomar um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Nós estamos falando aqui de dois baluartes da fé, de um homem que marcou todo o Novo Testamento. Paulo é o que Moisés é no Antigo Testamento, Paulo é no Novo. Então, Paulo se equipara a Moisés. Paulo é o apóstolo que ganhou os gentios. E mesmo assim, aqui não houve uma fé para uma cura. Não houve uma fé para que Timóteo fosse curado, não houve fé em Timóteo e não houve uma fé operando em Paulo para a cura. Então, a fé para a salvação é inegável. Esses homens viveram milagres, esses homens viveram o sobrenatural, esses homens viveram a fase de ouro da igreja primitiva, mas mesmo assim, Timóteo está doente, Timóteo está enfrentando uma enfermidade no seu estômago. Então, Timóteo tem a fé para a salvação, tem a fé para pregar a palavra, tem a fé para ser um missionário. Timóteo tem a fé para ser justo, para obedecer, mas não tem a fé para receber uma cura no seu estômago. Então, nós vemos que muitas vezes nós podemos ter a fé para a salvação e não ter a fé para receber um milagre. Lucas 17, 11 e 19. Nós vamos fazer a leitura agora. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se ao sacerdote. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Esse era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então ele disse: vai e a tua fé te salvou. Olha só, 10 leprosos recebem um milagre, mas um recebe, além do milagre, a salvação. Um volta para agradecer e quer ser seguidor de Jesus. Aqui já é o contrário. Nós estamos vendo aqui 9 pessoas que tiveram fé para receber milagre, mas só uma teve uma fé para, além de receber, se tornar um cristão, ser um seguidor de Jesus. Para você ver que a fé para receber milagre não tem nada a ver com a fé da salvação. Fé para salvação é uma coisa, fé para milagres é outra. Por isso que muitas vezes a gente está na rua, eu já teve caso de eu estar na rua, eu senti de orar por alguém e a pessoa recebeu uma cura na rua, sem ser cristão, e na igreja parece que é um milagre fazer um milagre. Por quê? Porque é um ambiente, uma expectativa de sentir Deus, mas não há uma expectativa e uma certeza de milagres. Parece que dentro da igreja, nos cultos, nós estamos buscando o milagre como se não fosse uma realidade. Para você ver que muitas vezes dentro da igreja, nós estamos ali com uma fé ótima com relação à salvação e uma fé péssima quanto ao mover do Espírito Santo. Vamos continuar o nosso estudo. Na realidade, não deveria haver essa diferença, mas devido à nossa incredulidade quanto a quem Deus é e faz, acabamos vivendo de forma limitada. Quando nós lemos Hebreus capítulo 3, versículo 15 a 19, vai dizer assim, ó, enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração como na provocação,
porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou os 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade, né? Então, nós vemos que aquele povo do. Vocês estão me vendo? Eu estou tendo uma interferência no meu celular aqui. Essa interferência não está passando para vocês? Ah, nós vemos que aquele povo no deserto, ele andou vendo as maravilhas de Deus, e mesmo assim, chegando na porta de entrada da terra prometida, eles ainda assim não conseguiam acreditar na bondade de Deus. E essa incredulidade, em Salmos, vai dizer assim que eles levaram a paciência de Deus ao extremo, testaram a minha paciência, tem uns Salmos que diz, até eu me irar com esse povo, de tanto que eles duvidavam. A dúvida, ela é um pecado grave porque toda a incredulidade nós estamos atacando diretamente a identidade de Deus. Quando você não acredita na bondade de Deus, então você acredita no quê? Que ele é mau, que ele não está contigo, que ele te abandona. Por isso, a incredulidade, ela está alojada no nosso espírito. É um pecado do espírito humano. Então, nós precisamos nos arrepender e buscar constantemente, porque ela, de tempo em tempo, o diabo vai trabalhar para que nós venhamos duvidar. De tempo em tempo, o inimigo vai trabalhar para que nós não acreditamos em quem Deus é. Zacarias já tinha perdido a esperança no milagre, mas nunca perdeu a fé em Deus como Salvador. Nós vemos isso no que Deus falou sobre ele. A demora em receber o que orou, as condições atuais devido ao tempo ter passado, lhe colocaram em um lugar de desesperança, porque aquilo que seus olhos veem é desafiador à fé. O inimigo vai trabalhar com aquilo que vemos, com a forma que interpretamos as coisas. Desde o Éden, ele trabalha para mudar nosso entendimento daquilo que Deus fala, e ele quer mudar a forma que nós vemos as coisas. Então, como que o diabo conseguiu enganar Eva? Colocando dúvida. Dúvida de que tudo que Deus mandou fazer não era para o bem, que tudo que Deus mandou eles não comer é porque Deus estava com medo deles crescerem, porque Deus estava privando eles de crescerem mais, deles serem iguais a Deus. Olha a sagacidade do inimigo. Então, quando Eva começou a ouvir, olha só, ouvir a pessoa errada, a fé dentro dela foi prejudicada e começou a brotar a incredulidade. E ela começou a duvidar, primeiro, da pessoa que Deus era. Então, Deus não era mesmo bom. Ele mandou não comer da árvore, do fruto do bem e do mal, porque, na verdade, ele queria limitar-nos. Ela acreditou na mentira. A fé, ela vem do ouvir, e o inimigo vai trabalhar sempre nos nossos ouvidos e nos nossos sentidos. Então, aquilo que sentimos, o inimigo vem e distorce para nós, porque hoje os nossos sentimentos, devido ao pecado, estão prejudicados. Nós não temos esse livre acesso a toda hora estar conectado com o Espírito Santo. Então, quando eu não sinto algo, o diabo já vem. Deus não está aqui. Olha só, você não está sentindo nada, Deus não está aqui. E isso acaba minando a nossa fé. Dessa forma, nós acabamos ficando incrédulos. Por isso, fé, ela vai muito além do sentimento. Senão, ela não é fé.
Nós temos que ir muito além do que sentimos, nós temos que ter a certeza de que Deus está aqui. Você tem que ter a certeza de que os anjos estão agora observando você. Você tem que ter a certeza de que Deus está aí onde você está agora ouvindo a minha voz. Ele está com você, que o Espírito Santo está com você. Você tem que ter essa certeza sentindo arrepio ou não sentindo arrepio. Você tem que ter a certeza de que Deus é com você, você sentindo ou não sentindo na hora de orar por um doente. Você tem que crer, nós temos que crer que Deus mandou fazer, então acabou, não importa o que eu sinto. E o inimigo trabalha justamente nas emoções, distorcendo a nossa interpretação daquilo que sentimos, fazendo com que o nosso relacionamento seja baseado somente naquilo que eu sinto. E a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Jeremias vai falar no capítulo 17 que é mais mentiroso que o diabo, o coração humano. Então, as nossas emoções, o nosso raciocínio, se não for dirigido por Deus, nós vamos interpretar o mundo, as pessoas, de uma forma errada. E a incredulidade vai se instaurar no nosso coração. Os inimigos da fé. O nosso coração precisa ser transformado para podermos viver o sobrenatural. Nosso pior inimigo é o pecado, que deformou nossa forma de interpretar o mundo. Assim, aquilo que sentimos e pensamos está sempre lutando contra Deus, contra o Espírito e sua forma de ver e entender as coisas. Romanos 12, 1, 2 vai dizer: Rogo-vos, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo a Deus, santo e agradável, que é o vosso culto racional, né, para poder experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quer dizer, é necessário apresentar o corpo, toda a vida a Deus, para que nós possamos ter a mente transformada, haver uma renovação na forma de entender, de sentir e de desejar. Quando as minhas vontades mudam, meus pensamentos mudam, meus sentimentos mudam e são dirigidos por Deus, agora eu vou poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sem essa transformação, eu não tenho a capacidade de experimentar a vontade de Deus por completo. Salmos 51, verso 10 e 12 diz assim: o salmista, orando a Deus, disse: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Olha só, cria um coração puro, porque sem essa pureza, eu não sou capaz de te entender. Eu não sou capaz de me relacionar contigo, Deus. Eu não sou capaz de me relacionar com as pessoas da forma correta. Então, cria em mim um coração puro e renova um espírito reto, que tem direção, um espírito que recebe de ti. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me com um espírito voluntário. Olha a oração que o salmista fez, porque ele sabia que havia uma batalha com as suas emoções, que ele precisava ter uma transformação para poder vencer a incredulidade. Tiago vai dizer que somos tentados pela nossa concupiscência, aquilo que está dentro de nós. Tiago 1, 12 ao 15. Vamos fazer a leitura. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá. Ah, não. Peguei o errado aqui. É Tiago, acho que capítulo 3. Não é o 1 aqui, tá errado ali. Deixa eu achar aqui. É capítulo 4. Capítulo 4. Capítulo 4 vai dizer assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Marca aí. Risca lá porque eu acabei marcando errado ali o texto, tá? O texto, na verdade, é Tiago capítulo 4, versículo 1 em diante.
Da onde vêm as guerras entre vocês? Vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês. Cobiçam as coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a guerrear e não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Olha só, a oração que não é atendida quando você pede porque simplesmente quer prazer, simplesmente quer o prazer de satisfazer as tuas paixões e teus desejos. Essa oração, ela não será atendida. Então, Tiago está dizendo que as guerras vêm, a nossa luta vem por causa do nosso interior, por causa daquilo que está dentro de nós. Como é que nós vamos nos curarmos da incredulidade? Primeiro de tudo, conhecendo a palavra de Deus. João 8:32, o versículo tão conhecido por causa das eleições, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai libertar do quê? A verdade. A verdade, primeiro, ela nos liberta da incredulidade. Quando nós estamos vivendo ainda no velho homem incrédulo, que precisa dessa transformação. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Então, a capacidade de ouvir Deus vem de nós lermos as Escrituras, de nós ouvirmos a palavra de Deus. E quando nós ouvimos Deus, nós temos fé. Por isso que a incredulidade nos impede de viver esse lugar de descanso, que eu li lá em Hebreus. Por causa da incredulidade, você não tem descanso. Como é que eu sei qual que é o nível da minha incredulidade? Fala para mim qual que é o nível do teu descanso. Você é uma pessoa descansada nas promessas de Deus? Você ou vive ansioso, preocupado? Se você vive ansioso, preocupado, angustiado, cheio de paixões, insatisfações, você não tem contentamento, então você não está vivendo no descanso. Se você não está vivendo no descanso, a culpa não é porque te falta algo material ou uma bênção de Deus, é porque ainda você está se movendo na incredulidade. E quando nós andamos na incredulidade, nós nunca vamos ter satisfação, porque a incredulidade ela sempre está cobrando para receber coisas e ela não consegue encontrar satisfação em Cristo. A Bíblia diz que em Cristo nós temos tudo. Em Cristo, a Bíblia vai dizer. Quer dizer que Cristo é o nosso tudo hoje. Romanos 5:2 vai dizer: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha só, a fé, ela dá acesso à graça. Se a fé dá acesso à graça, a incredulidade dá acesso à desgraça, que é a falta de graça de Deus, falta do favor de Deus. O que que é a graça? É o favor de Deus. É quando você faz as coisas e não é pesado, é leve, porque você sabe que Deus está trabalhando, é Deus que está fazendo o pesado, você é só um colaborador. Então você sente aquela graça de Deus, que tudo está indo bem, por quê? Porque há graça de Deus na sua vida. O que mais nós temos que fazer para poder vencer a incredulidade? Nós temos que ir sendo ensinados pelo Espírito Santo. João 14:26 vai dizer: pois aquele Espírito Santo Consolador, quando ele vier, ele vai nos ensinar todas as coisas e fazer lembrar tudo que eu tenho falado. Então, o Espírito Santo de Deus, quando ele se une à palavra, se torna uma revelação. Quando nós temos uma revelação, nós recebemos fé. A fé não vem de simplesmente ler a Bíblia, porque a fé ela não brota da mente. A fé ela brota do Espírito. Ela é um fruto do Espírito, um fruto da nossa comunhão com o Espírito Santo. Então, quando nós unimos palavra de Deus com o Espírito Santo, isso gera fé. Se nós só
ter a palavra, nós só vamos ter conhecimento. Tem muitas pessoas que têm o Salmo 23 num quadro, a Bíblia aberta no Salmo 23, mas vivem com medo, com crises de ansiedades, por quê? Porque essa palavra ela não se tornou viva. E o objetivo é o verbo se tornar carne, a palavra se tornar viva em nós. Quer dizer, eu creio tanto que a palavra se torna viva na minha vida. Então não há mais dúvida quando o Espírito Santo ministra a palavra no meu coração. Por isso, todas as vezes que você for ler, for estudar, for fazer um devocional, é importante você criar um ambiente onde o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida. Coloca um fundo musical, vai orar primeiro, se conecta, vence as tuas ansiedades, vence tudo, para depois você ler a palavra. Sabe que muitas vezes a gente quer uma resposta de Deus, mas a gente recebe essa resposta na incredulidade. Já aconteceu com você, comigo muito. Deus fala comigo, eu preciso de uma palavra, daí eu abro a Bíblia, tem uma palavra ali, mas eu não consigo vencer o medo igual. Por quê? Porque eu estou lendo a palavra, mas estou recebendo na carne, recebendo na ansiedade. Dentro de mim está um ambiente de medo, de ansiedade, não está um ambiente do espírito. Então eu não consigo receber no espírito. E a fé nasce quando a palavra se une com o espírito. Sem essa união, nós vamos andar em incredulidade. Agora, em Marcos 9:24, nós vamos ver um pai que, por causa do seu filho que tinha ataques epiléticos, que na verdade era um espírito maligno, que pegava aquela criança e fazia com que ela se machucasse e tivesse esses ataques, esse pai leva até Jesus, até os discípulos. Esta criança, os discípulos não conseguem curar, não conseguem expulsar o demônio, e Jesus, ele diz assim: até quando eu vou ter que aguentar vocês? Que geração incrédula! Quando que vocês vão começar a acreditar? E ele cura o menino. E aí primeiro o pai dele diz: Jesus, você pode fazer alguma coisa? E Jesus diz: se eu posso. A pergunta não é se eu posso, a pergunta é: você crê? Você tem fé para isso acontecer? Note que todo milagre depende da nossa fé. Sabe qual é o problema hoje em dia? É que por causa da psicologia positiva, por causa da psicologia, da filosofia da psicologia dentro do evangelho, nós temos medo de ofender as pessoas dizendo assim: olha, você não está curado porque te falta fé. Então nós preferimos denegrir a imagem de Deus, dizendo que é a vontade de Deus que a pessoa esteja ali sofrendo, que é uma vontade divina, o sofrimento, do que entristecer a pessoa. Nós temos medo de dizer para a pessoa: você precisa ter fé. Note que Jesus nunca teve medo de chegar para as pessoas e dizer: creia, creia, você está incrédulo. Aí aquele pai responde o que para Jesus em Marcos 9:24? Ajuda-me a vencer a minha incredulidade, Jesus. Me ajuda, eu reconheço, eu sou um incrédulo. Eu já não consigo acreditar e ver o meu filho curado, mas me ajuda e Jesus cura o menino. Isso mostra que muitas vezes a oração que a gente tem que fazer primeiro não é pela cura, mas é para dizer: Jesus, nos ajuda a vencer a nossa incredulidade, Jesus. Quantas vezes a minha filha esteve doente e sabe que quando a doença pega filho, enfermidade, gripe, qualquer coisa, é difícil nós termos fé porque mexe muito no nosso emocional. Quando alguém que a gente ama está doente, parece que a nossa oração perde a força, porque a gente se preocupa, porque a gente não quer ver o sofrimento. Então, quando orar pelos outros parece tão fácil, mas quando é filho, quando é alguém que a gente ama muito, é difícil. Então, a primeira oração que eu faço quando eu tenho que orar pela minha filha, quando ela está doente, é assim: a Jesus, me ajuda a vencer a minha incredulidade. Eu não consigo ter fé agora para curar minha filha, Pai. Eu preciso que o Senhor cure essa incredulidade maldita do meu coração. Me perdoa esse pecado, porque eu não consigo confiar em Ti. Eu reconheço as minhas fraquezas.
E nós já recebemos tantas curas, a minha filha recebeu tantas curas, e eu orando dessa forma. Depois, quando eu sinto a autoridade de Deus e quando eu vejo, ela está melhor. Por quê? Por causa que eu reconheço que o problema está em mim, na minha incredulidade. Eu sou o incrédulo. Nós vamos ver isso lá em Nazaré. Quando Jesus chega na sua terra natal, a Bíblia diz assim, que as pessoas começaram a olhar para ele, porque Nazaré era um povoado de cerca de, no máximo, 1.000 pessoas. A história nos conta. Ele chega lá e as pessoas começam a questionar, dizendo assim, mas esse aqui é o filho do José. Nós vimos ele crescer. Nós acompanhamos esse guri crescer. Agora ele se diz o Messias, o profeta. É esse rapaz que nós vimos aí, que nós conhecemos os seus irmãos e sua mãe. É esse que é o Messias? Não pode, nós conhecemos ele. Nós sabemos quem ele é. Ele é filho do José, do carpinteiro, por causa da incredulidade daquele povo que não honrou Jesus. A Bíblia diz assim em Marcos, que em Marcos capítulo 6, versículo 1 ao 6, que por causa da incredulidade deles, ele não pôde fazer milagres lá. Que ele fez poucos milagres, alguns pouquinhas curas, por causa da incredulidade do povo. A Bíblia diz que Jesus se impressionou do tamanho da incredulidade daquelas pessoas. Olha só um ponto aqui, vou fazer um adendo sobre esse texto. Como muitas vezes ter intimidade com alguém que Deus levanta, com uma liderança, com o pastor, com o profeta, muitas vezes por causa da intimidade, conhecer a vida da pessoa bem, isso gera incredulidade. Quantas vezes Deus quer usar uma pessoa na igreja para curar e a gente fica pensando, ah, mas essa pessoa está devendo, essa pessoa está tudo errada. Deus usa quem ele quer, quando ele quer e como ele quer. Às vezes as bênçãos de Deus se perdem porque a gente julga o caráter das pessoas e não entende que Deus faz como ele quer, quando ele quer e com quem ele quiser. Não quer dizer que a pessoa está certa. Eu já expliquei muitas vezes nas pregações, no culto, ser usado com um dom não é sinônimo de salvação. A Bíblia diz que naquele dia muitos vão dizer: eu profetizei no teu nome, eu curei, eu fiz maravilhas, eu expulsei demônios. E como assim tu não me conhece? Aí Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vocês que fizeram a iniquidade. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se Deus quiser usar o maior pecador da igreja para curar um paralítico, ele usa, porque isso não tem a ver com mérito, tem a ver com fé. Muitas vezes, aqueles que são justos, eles não têm fé suficiente para profetizar, eles não têm coragem de se expor ao erro, eles não têm coragem de orar por alguém e se expor a cura não acontecer, eles ficam com vergonha de que se não ter resultados, e aí Deus usa quem? Aquele que tem fé, independente de estar em pecado, porque o que importa é a obra dele ser cumprida, depois ele vai se acertar, se essa pessoa não mudar de vida, ela vai para o inferno, por mais que cure todo mundo, a vida toda. Se ela não tiver uma vida santa, ela vai ir para o inferno igual. Volto a dizer, fé para dons, fé para milagres é diferente de fé para salvação. A fé para salvação vai sempre me levar à santificação. A fé dos dons é uma fé para ação, para ministério, para trabalho. Tem pessoas que acreditam no potencial que Deus colocou, no potencial do Espírito Santo e fluem nos dons. E tem outras que não. Buscam sempre a santificação e não conseguem acreditar no sobrenatural. Tudo isso é fruto do quê? Incredulidade. Ao mesmo tempo que tem pessoas que acham que o dom é uma confirmação de santificação e de salvação, e não é. Elas precisam conhecer realmente Deus para ter temor. Elas conhecem o dom, mas não conhecem o Deus. Não tem temor porque não conhecem a santidade de Deus. É uma parte de Deus que elas não conhecem. Então, elas não vão ter salvação porque elas não buscam uma transformação e o temor.
Tudo isso é fruto do quê? Incredulidade. Então, continuando sobre a incredulidade, falando sobre cura de incredulidade, Gênesis 18, 12, 15, nós vamos ver que Sara, quando recebe a notícia que vai ter um filho já na sua velhice, ela e Abraão recebem, ela dá risada, ela está incrédula quanto ao milagre, porque toda circunstância diz o contrário. Então, a nossa mente cauterizada, presa à circunstância, à ciência, ao lado humano, não consegue acreditar. Porque se a ciência já provou que é impossível, eu acredito na ciência. E eu não acredito em Deus, que pode fazer o impossível. Sara está assim. Quando vem a notícia que ela vai ser mãe, ela dá risada. E aí ela ganha uma repreensão. Ela ganha uma repreensão. Você riu, o nome dele será Isaac, porque você riu, que significa riso. Aí ela se arrepende. Ela se arrepende da risada que deu. Qual que é a prova que ela se arrepende? Que ela está lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus. Que pela fé, Sara creu na promessa. Quer dizer, ela quando recebe a palavra, o coração dela era incrédulo, mas ela se arrepende da sua incredulidade. E ela está lá na galeria dos heróis da fé. Nós vemos também que Pedro andando sobre as águas, quando ele começa a sentir o vento, ele começa a olhar para o perigo, ele começa a analisar com a mente natural: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Se eu afundar aqui, eu vou morrer no meio dessa tempestade. Olha esse vento forte. Quando ele começa a analisar a circunstância, o foco dele sai de Jesus e vai para as circunstâncias, ele afunda. Assim é a nossa fé. Quando nós perdemos a comunhão com Deus, quanto mais distante de Deus, maior vai ser a incredulidade, maior vai ser o ataque nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. Mais difícil fica andar sobre as águas. Então, o que que tem que acontecer? Clamar para Jesus e olhar para Jesus, porque é em Jesus que nós vencemos toda e qualquer dificuldade. Eu separei aqui uma observação sobre Deus. O que a gente aprende sobre Deus nesse texto? Note que o mesmo Deus que repreende a incredulidade é o Deus que reconhece a fidelidade. Muitas vezes nos relacionamos com Deus como um casamento onde não há traição, mas não há felicidade. Deus quer ser glorificado pela revelação da sua bondade. Eu deixei separado o texto de Lucas 15, 11 ao 32, que é a parábola do filho pródigo. Deus nos identifica pela fidelidade. A nossa identidade é pela fidelidade. Quer dizer, Zacarias, você é um homem justo, íntegro. Ó, você é justo, você é íntegro. Mas ele corrige a atitude de incredulidade. Então, vai haver uma correção quanto à incredulidade, mas a identidade, Deus sempre trata pela fidelidade. Olha só como o nosso Deus é maravilhoso. Em Lucas 15, 11 ao 32, nós vamos ver que nós temos o irmão do filho pródigo, que é o irmão que não sai, que não está fazendo nada errado, mas não é feliz. Ele não encontra satisfação em Deus, ele não encontra contentamento em Deus, no Pai. Ele é aquela pessoa que está dentro da igreja, mas está frustrada, porque ela ainda não venceu o seu velho homem, e no fundo, ela não queria estar ali. Ela queria estar no mundo, ela queria estar fazendo as coisas que o outro irmão está fazendo. Então ela não consegue ser feliz. Não tem como tu ser um cristão verdadeiro sem matar a tua carne, porque você vai ser uma pessoa frustrada, porque você vai estar dentro de um lugar achando que é só sobre regras e você não consegue desfrutar da presença de Deus, fica desejando as coisas do mundo lá fora, então você não consegue ser feliz, porque tudo que a palavra de Deus diz é pesado. E João vai dizer que os mandamentos de Deus não são pesados. Eles são leves, mas para quem é leve? Para quem ama. Quem ama, todo sacrifício é leve. Quem não ama, qualquer pedido de favor é pesado, é cansativo, porque aonde não há amor, não há relacionamento.
vai haver esse peso no relacionamento. O que significa? O que significou Zacarias ficar mudo? Nossas palavras têm poder de dar destino. Por isso, ele ficou mudo, porque as nossas palavras têm poder. Em Mateus 12, 36 e 37, tem uma palavra que eu tenho muito temor. Volta e meia eu tenho que fazer orações e pedir perdão para Deus por causa dessa palavra que o Espírito Santo me traz à mente. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de cada palavra inútil que tiverem falado. Olha só, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de cada palavra inútil que falaram, pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Olha que pesado, irmão. Cada palavra. E aí a gente nota, nós aqui, o povo brasileiro, o povo judeu, ele não ousa falar o nome de Deus. E nós, para qualquer coisa, meu Deus do céu, Deus que me perdoe. Olha como nós pecamos com as palavras, sem temor, como se fosse um nome comum, sabe? Tem uma expressão que geralmente quem é descendente de italiano, uma expressão muito errada. Aquela expressão que diz que umas pessoas falam, porco Dio, sabe o que que é isso? Estão chamando Deus de porco. Olha a loucura do ser humano quando ele fala isso. Então a Bíblia está dizendo que vocês vão dar conta de cada palavra que você falar. Dos mandamentos em Êxodo capítulo 20, nós vemos que com a boca nós podemos também, tem pelo menos 3 ou 4 mandamentos que se você não cuidar com a tua boca, você vai quebrar eles. Olha só, Mateus 5:22. Um dos 10 mandamentos é não matar o próximo. E o que que diz em Mateus 5:22? Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca ou tolo, será réu no sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu no fogo do inferno. Olha só, se antes era pecado só matar, agora falar mal da pessoa, você já está matando ela. E muitas vezes nós não prestamos atenção nisso. Com a nossa boca, nós podemos pecar no segundo mandamento de não usar o nome de Deus em vão. Marcos 3, 28 e 29 vai falar sobre o pecado do Espírito Santo, de blasfemar contra o Espírito Santo, difamar o próximo. Salmos 101, 5. Vamos fazer a leitura do Salmo 101, 5, que diz assim: aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e o coração soberbo, eu não vou tolerar. Eu vou destruir o difamador. Olha só as palavras, que pesado isso que Deus está falando. Eu vou destruir aquele que difama as escondidas, aquele que fica falando mal das pessoas escondido. Eu vou destruir essa pessoa. Olha que pesado. Tiago 4, Tiago 4:11. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas é o juiz. Então, não faleis mal um dos outros. Não denegrir a imagem. Dos mandamentos, se você observar, nós podemos quebrar pelo menos 4 deles só com a nossa boca. 4 mandamentos podem ser quebrados se eu não cuidar o que eu falo. Ficar mudo significava uma lição para Zacarias, porque as nossas palavras podem atrapalhar as bênçãos de chegar até nós. Aquilo que eu falo pode atrair maldição para a minha vida e atrapalhar das bênçãos chegar.
Aquela pessoa que vive dizendo, eu sempre vou ser pobre, tudo sempre dá errado para mim. Cuida, porque a tua boca está manifestando a incredulidade do teu coração. E por causa da incredulidade, não esqueça que aquele povo no deserto não entrou no lugar de descanso, não recebeu as bênçãos por causa da incredulidade, que era manifesta na boca, no que eles falavam. E para terminar, os pensamentos de Isabel. Nós vemos que nesse último versículo, como Isabel se sentia quanto ao seu problema, ela se sentia humilhada e abandonada pela graça de Deus nesta área da sua vida. A expressão agora olhou favoravelmente, quer dizer, agora olhou favoravelmente, antes não estava me olhando com favor, expressa o entendimento da graça que Isabel tinha. O entendimento dela é que quando uma oração não é respondida, ela não é agraciada por Deus, mas quando ela é respondida, o favor de Deus encontrou ela. Nesse texto revela o lado humano nosso lado humano de quando as coisas demoram, nós começamos a achar que a graça de Deus não está sobre a nossa vida. Mas simplesmente o fato de permanecer já é a graça de Deus nos sustentando. Só o fato de você permanecer aqui já é a graça de Deus te sustentando. É Deus ainda que Deus ainda está trabalhando na sua vida. Esse texto revela o lado humano e sobre um Deus que está atento e sensível para nos curar no seu tempo. Quer dizer, nosso Deus, ele sabe das nossas aflições, das nossas humilhações, daquilo que dói para nós, que nós oramos e não recebemos. E a seu tempo, ele vai nos abençoar. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar e agradecer por esta segunda. Pai, eu te agradeço, Senhor. E eu te peço, Espírito Santo, nos livra de toda a incredulidade. Afasta a incredulidade do nosso coração, que nós venhamos acreditar na tua bondade, no teu amor, no teu perdão, que nós venhamos acreditar, Senhor, que o Senhor é um Deus que faz maravilhas, que cuida de nós, que vai suprir todas as necessidades emocionais, físicas, espirituais, financeiras, que nós venhamos confiar em ti, que os teus filhos venham confiar em ti. Talvez eles chegaram aqui com o coração angustiado. Tira essa incredulidade do coração deles, para que eles venham a crer, crer na cura, crer no milagre, crer na santidade, na tua bondade, no teu amor, que eles venham buscar a santidade porque eles creem que já foram aceitos, que são amados, que são desejados, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a próxima segunda-feira.